Shalom, shalom, leiculão, noéticos e noéticas. Deixe o seu like, faz seu comentário, compartilhe o vídeo. Vamos continuar o estudo do tratado Sanhedrin, Masechet Sanhedrin, Kol Israel, 11º capítulo, Amud B. 95 Amud B. A Guemará retoma a discussão sobre a invasão de Yehudá por Sanheriv. Disse o Rav Yehudá, em nome de Rav, o perverso, Sanheriv atacou-os com um exército de 45.000 príncipes, sentados em bigas, uma carroça de guerra de 2 rodas, de ouro, acompanhadas de princesas e prostitutas. As tropas de Sanheriv estavam tão certas de vencer, com facilidade, que trouxeram as suas mulheres para o campo de batalha, demonstrando desprezo pelos israelitas por implicarem que o exército deles não representava ameaça nem mesmo para mulheres indefesas. Ben Yehoiada. 80.000 guerreiros poderosos, vestindo armaduras, além de 60.000 espadachins correndo na frente dele. E o resto de suas tropas era formada por cavaleiros. Os escritos sagrados relatam que o anjo que desceu no acampamento de Sanheriv matou 185.000 homens e que algumas tropas sobreviveram ao ataque. É por isso que primeiro a Guemará conta quem eram esses 185.000 mortos. 45.000 príncipes, 80.000 guerreiros vestidos de armaduras e 60.000 espadachins. E então menciona que o resto de suas tropas era formados por cavaleiros e Adiramá. A Guemará acrescenta: essa não foi a primeira vez que uma força tão vasta foi empregada contra os israelitas. Isso aconteceu também quando vieram atacar Avraham. A Guemará faz referência à guerra que Avraham travou contra os 4 reis, mencionada em Bereshit, capítulo 14, Rashi. Similarmente, uma força de tal magnitude está destinada a vir com Gog e Magog, na guerra catastrófica contra os israelitas. Os escritos sagrados indicam que a vinda do Mashiach, eu prefiro a palavra revelação do que vinda, revelação do Mashiach, terá relação com a invasão de Eretz Israel pelos exércitos de Magog, liderados por seu rei Gog. Vide Yehezkel, capítulo 38 e 39, Ezequiel 38 e 39, Zacarias, capítulo 14. A Guemará em pauta afirma que esses exércitos serão tão numerosos quanto os de Sanheriv. A Guemará cita uma beraitá de conteúdo similar.
em uma beiraitá foi ensinado. Os exércitos de Sanherive eram tão numerosos que o comprimento de seu acampamento se estendia por 400 parsaot. Cada parsá do singular, parsaot é plural, mas cada parsá, sendo que são 400 parsaot, então cada parsá do singular equivale a 8.000 amot. Transformando para hoje, para medidas de hoje, medidas contemporâneas, equivale a 3,8 quilômetros. Dessa forma, 400 parsaot equivale a aproximadamente 400 vezes 3,8 quilômetros, vai equivaler a 1.520 quilômetros. Era a extensão de seus exércitos, o raio de extensão. Segundo Beni, e a sua cavalaria era tão numerosa que a largura dos pescoços de seus cavalos, se fossem perfilados um ao lado do outro, se estenderia por 40 parsaot. A quantidade total de soldados no seu acampamento era de 260 mil miríades de milhares, equivalia a 2 bilhões e 600 milhões. Menos um. Segundo o Beni Yehoiada, esses números não devem ser considerados literalmente, mas servem para dar a ideia de como era grandioso o poder do exército assírio. A Guemará procura esclarecer o significado dessa última declaração. Qual é o significado de menos um? Será menos uma miríade? Menos 1.000? Menos 100? Ou menos 1? A Guemará responde: essa dúvida fica em aberto. A Guemará conta como o imenso exército assírio, liderado por Sanherive, cruzou o rio Iarden, o rio Jordão, Iarden, a caminho de Erudá. Foi ensinado em uma beiraitá. As tropas iniciais do exército assírio cruzaram o rio a nado. Quando as primeiras tropas cruzaram o rio Iarden, o rio Jordão, o rio era tão profundo que os cavalos precisaram nadar Rashi. Conforme está dito em Yeshayahu 8:8, e atravessará Yehudá transbordando e passando. Quando os soldados das primeiras tropas emergiram do Iarden, o rio Jordão, eles saíram imediatamente do rio, carregando consigo a água que as roupas tinham absorvido. A beiraitá está contando que os soldados eram tantos que acabaram drenando com suas roupas uma quantidade significativa de água do
rio Iarden, Arashi. As tropas centrais, contudo, não precisaram nadar. Elas marcharam eretas através do Iarden, do Jordão, conforme está dito. Até o pescoço chegará. Já as tropas finais levantaram nuvens de pó com os seus pés. Elas não encontraram água no rio para beber. As segundas tropas que atravessaram o rio Iarden continham tantos soldados. As segundas tropas que atravessaram o rio continham tantos soldados que extinguiram toda a água que restara no Iarden, no Jordão, deixando-o completamente seco. As últimas tropas cruzaram o Iarden sobre o leito seco, e o pisoteio dos seus pés levantou nuvens de poeira, Arashi. E só saciaram a sede quando trouxeram e beberam água de outro lugar, conforme está dito. Eu cavei fontes e bebi água, e etc.